Fala galera Chosen, mais um episódio, estamos aqui no episódio número 5 e que prazer ter você aqui ouvindo o nosso podcast. Aqui quem fala é Luciana Durso, direto de Orlando, na Flórida. Estou aqui com o Leandro, meu esposo. Fala, Lê, dá um oi pra galera. E aí galera, beleza? Mais um Chosencast. Esse episódio aqui tá incrível, mano, porque eu vou te falar, as últimas gravações estão muito legais, né? Não, Deus tá só subindo o nível, porque com Deus é assim, né? E esse podcast, esse é o desafio. Nosso lema é te desafiar a ir além das quatro paredes da igreja, além da sociedade, porque o evangelho, ele está em todas as esferas, ele tem que estar. E hoje nós convidamos aqui, né, o Senhor preparou essa mesa aqui, esse tempo de mesa, nós vamos bater um papo com o Rodolfo Abrantes. Bem-vindo, querido, muito obrigada por ter aceitado o convite, um prazer te receber. Obrigado, Luciana. Obrigado, Leandro. Obrigado a todo mundo que está ouvindo e participando. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então para mim é muito especial também. Palminhas. Vamos, palminhas. Aê, primeiro podcast. Glória a Deus. É nóis, cara. Que honra, mano. Que honra. Eu costumo bastante ouvir podcast com a minha esposa, principalmente quando a gente está, às vezes, dentro de carro, fazendo uma viagem curta. Então, os podcasts são aquilo que a gente vai ouvindo no caminho. É da hora demais. E, cara, eu creio muito em novas formas de se comunicar, né? E essa, graças a Deus, tem sido uma que caiu no gosto do povo. As pessoas estão ouvindo bastante e dando atenção àquilo que está sendo dito, né? Então, a gente só precisa escolher a qualidade do que a gente está ouvindo e pronto. É verdade, porque conteúdo hoje é uma coisa que tem, não assim, falta, de tudo, tudo que você quiser saber hoje, você entra na internet e faz, né? Uhum. E essa é a proposta aqui, porque muitas pessoas que são cristãs, isso a gente fala em todas as esferas, atletas, empresários, as pessoas não sabem como eles chegaram lá, né? No sucesso, porque sucesso não é só ter fama, né? Uma família de pai, mãe, saúde, trabalhando, é uma família de sucesso. Uhum. E o Chosencast nasceu dessa ideia. Então a gente vai navegar hoje aqui, nós vamos falar de tudo. A gente estava conversando aqui, falei, gente, vamos começar, porque o papo já está rolando e a gente está aqui conversando, né? Mas, Rodolfo, para quem não te conhece muito, eu sei que muita gente já ouviu o seu testemunho, entendeu? E foi incrível. Mas tem muita gente também que está ouvindo a gente pela primeira vez ou está te conhecendo. E eu queria perguntar para você o seguinte: como foi? Eu queria perguntar, na verdade, do processo de conversão, mas acho que eu vou mudar essa pergunta, viu? Eu vou mudar, eu vou lá pro Raimundos ainda, porque vamos lá. Raimundos começou em que ano, Rodolfo? Cara, originalmente começou no final de 88. Como começou? Você foi tocar com a galera do bairro? Como que começou o Raimundos? Eu e Digão, a gente se conheceu. Teve um acidente de carro perto da nossa casa e nós dois pirralhinhos, né? Fomos ver a batida do carro. Foi ali que a gente se conheceu. Brasil é assim, né? Bate um carro, vai todo mundo ver. Isso era em qual cidade? Brasília. A gente morava na casa de frente para dele, só tinha uma rua que separava. Do meu quarto dava para gritar para ele do quarto dele. E a gente fez uma grande amizade ali, os dois apaixonados por música. O Digão era um baterista excelente. Aliás, ele ficou meu amigo por causa da bateria que eu tinha. Ele ouvia a bateria tocando, aí ele arrumou um jeito de ficar meu amigo, né? Para poder tocar minha bateria. Mas tudo bem, passou. A gente ficou amigo de verdade depois. E o Digão se tornou um baterista espetacular. Assim, um cara que tinha uma pegada violenta e um bom gosto musical. Sabia timbrar muito bem uma bateria. Tinha boas referências. Até que o Digão, quando a gente se conheceu, a gente tinha 11 para 12 anos. Era tipo criança ainda, né? Ele é uns 2 anos mais velho do que eu. E aí... E você já tocava algum instrumento? Ou você tocava a bateria mesmo? Eu gostava da bateria, mas eu gostava também de baixo, gostava de guitarra. Acabei brincando com tudo, mas não especializei em nenhum. Era mais um hobby, assim, você gostava de brincar. Exato. Começou a adolescência e, cara, a gente foi atraído pro punk rock. Brasília é uma cidade muito interessante no quesito musical, porque assim, pouca gente sabe disso. Mas quando o movimento punk começou na Europa e Estados Unidos, por volta de 76, 77, nessa mesma época surgiram os primeiros punks em Brasília, por causa das embaixadas. Então os filhos de embaixador vinham da Europa e eles viam punks, eles viam cara com os discos, com as roupas. Vinha tudo caracterizado aí o povo. Exato. Que isso, né? E Brasília estava vivendo aquele período político que eu não me lembro direito se era regime militar ainda, enfim.
tinha um ar de contestação na cidade, que quando o elemento punk europeu de contestação aterrizou no Brasil, existia na UNB a colina, que eles chamavam, né, que era onde os professores moravam, e tinha muito protesto com intervenção violenta. Então se fez uma lei, que era uma lei interessante, que no campus universitário era proibida a polícia entrar, de tanta violência que aconteceu ali. Então, isso era que ano? 1980 e bolinha, começo dos anos 80. Então, cara, o campus universitário era um reduto de maluco, né? Porque assim, a polícia não entrava, imagina, então né? a gente, se não tem ordem, não tem regra, o dia inteiro lá. Eu nunca fiz faculdade na vida, mas eu vivia lá. E era assim, universitário de outras áreas. Exato. E aí o que acontece? No começo dos anos 80, as primeiras bandas de Brasília, que eram bandas punk, começaram a mutar e começaram a chamar a atenção da indústria fonográfica brasileira. Então, eu me lembro que com meus 12 anos de idade, a Legião começou a lançou seu primeiro trabalho, Plebe Rude Legião também. Urbana? Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, pedrada, né, Cássia Eller. Foi tudo na mesma... da mesma cena. E eu era pirralhinho, e esses caras, a balada deles era num lugar chamado Gilbertinho, que era a 2 ruas da minha casa. Com 12 anos ninguém dirige. Você não conhece ninguém que dirige, ninguém que tem carro. Você só pode sair na balada se for walking distance, né? Você tem que ir a pé pra parada. E, cara, eu me lembro, eu pedi pro meu pai, incomodei ele, compra um coturno pra mim, comprei um coturno, comprei Quero ser punk. Arrepiava o cabelo com sabonete. Porque nem gel, essas coisas não era uma coisa comum, né? E com 12 anos eu era aquele punkzinho mirim que ficava no meio dos punk grandes. Rodolfo Punk, olha aí, galera, isso aí acho que vocês não conheciam, hein? Rodolfo Punk. Foi a minha infância inteira, minha adolescência inteira. E aí o que aconteceu? O Digão, tinha uma banda punk de Brasília chamada Filhos de Mengele, que era uma banda muito conceituada no meio da galera. O baterista deles estava indo embora para São Paulo, eles precisavam de um novo baterista. E chegou ao ouvido deles que o Digão era um bom baterista. O Digão fez um teste e passou. E aí, essa banda ensaiava na casa do Digão, né, nos fins de semana. Só podia ensaiar nos fins de semana. E era banda punk. Era banda punk, porque os caras da banda trabalhavam e o pai do Digão falou, só pode ensaiar fim de semana também. Então tinha oficina na casa dele e lá essa banda ensaiava, só que aí os instrumentos e os amplificadores ficava tudo lá a semana inteira. Então enquanto a banda não ensaiava, eu e o Digão a gente ficava brincando. Ele na bateria e eu na guitarra. E assim, tinha um amplificador de baixo, que o Celso era o baixista da banda, né? Um cara super inteligente, eles construíram pedais, eles construíram o amplificador de baixo dele. Toda banda tem o cara que é o criativão, assim, dos instrumentos. Cara, né, esse ampli de baixo dele era uma coisa que eu nunca vi. Ele pegou um rádio antigo, valvulado, e transformou aquilo num amplificador de baixo. Nossa. E fazia com o que tinha, né? E brasileiro é criativo Sim, pra caramba, né? E aí, cara, a gente descobriu que se espetasse a guitarra no ampli de baixo, dava uma distorção igualzinha a do disco do Ramones. Nossa, o negócio então, era... a gente passava a semana tocando Ramones, eu e ele só, sem microfone, não tinha nada assim, mas foi tocando... Só o som. Esse foi o embrião do Raimundos. Olha foi eu só. e ele, 2 molequinhos tocando, fazendo o som que a gente gostava, tocando as bandas que a gente gostava. Lá para 88, mais ou menos, a gente chamou o Caniço para tocar baixo na banda. Aí você tava com quantos anos? Eu já tava com 15. Também era novinho. Muito novinho. Muito... E aí, foi aí que começou os primeiros shows ali, de 88 para 89. E vocês foram pela linha punk também? Era punk, a banda era só punk. punk. Ela só tocava, exatamente, era punk rock. Até que a banda parou. E em 92, cara, começou a década dos anos 90, foi muito interessante no rock mundial. Né? E aí a gente já percebe que não era mais uma coisa local, simplesmente. Era algo global que estava acontecendo. Mas os anos 90, aos meus olhos, ele era muito interessante no sentido de que as bandas, elas carregavam muito das suas raízes para dentro do rock que elas faziam. Ou seja, as bandas de Seattle, cara, eram completamente Seattle. Se vestiam como se vestem em Seattle. Era cultura por causa da chuva. Era tipo uma tribo mesmo. Camisa de flanela tipo porque um clã, é frio. Aquele jeito, vai todo mundo igual. A música da Califórnia era totalmente Califórnia. A de Nova York era totalmente Nova York. E se você parar para olhar para o Brasil,
Planet Hemp era completamente Rio de Janeiro. Nossa, Racionais era completamente São Paulo. Chico Science era completamente Recife. Pato Fu era completamente Minas. E tinha MTV. Então, quando a gente volta com Raimundos em 92, mais ou menos, tinha uma cena, cara, bizarra acontecendo na cidade, no país e no mundo. Exatamente. Então, o rock, ele tava muito em alto. E aí foi tipo assim... Mas estava categorizado, entre aspas, Exatamente. né? Só que era muito interessante, porque assim... Eu identifico que os esportes de prancha, os board sports, foram muito importantes na formação musical desse novo jovem que estava surgindo ali. Porque um skatista, ele transitava no meio do surf, no meio do snowboard, e ao mesmo tempo ele ouvia hip hop, ele ouvia metal, ele ouvia punk, ele ouvia o grunge, ele ouvia um monte de coisa misturada. O hardcore. E, então, assim, você ia para um festival que tinha muita banda diferente tocando e todo mundo curtia todas. A galera que tinha de surf, né? Dá uma conectada assim na Exato. galera. Né, a música, ela virou trilha sonora de um estilo de vida. Não, é verdade. A gente que era do surf, né? A gente morava em Ubatuba. Todos os eventos de surf era... Exato. Só o tipo de música rock, hard rock. Hip hop, metal, era tudo misturado. Aí você começa a ver bandas como Pantera, que era uma banda que, tinha um vocal de hardcore, mas num metalzão. Tinha o Rage Against the Machine, que era um som super pesado, mas tinha uma levada de hip hop. Cara, tinha o Beastie Boys misturando era um tudo. Mix, né? Assim, exatamente. O Chili Peppers, que sempre foi aquela coisa doida, aquela misturada. As bandas eram completamente diferentes, mas todas se conectavam de alguma forma. E se comunicavam. Então tinha essa comunicação, tipo assim, os diferentes, eles conseguiam se juntar no ambiente. E a gente, como era filho de nordestino em Brasília, o Raimundos, ele nasceu da gente tocando Ramones. De repente a gente começa a pegar umas músicas do Zé Nilton, que era de forró, e botar no ritmo do Ramones. De repente a gente começa a fazer umas próprias músicas e aí surgiu aquela característica do Raimundos que a gente chamou de forrocore de uma maneira... Forrocore? Olha, é um termo... a gente batizou isso no princípio, mas não se limitou a isso, mas essa era a nossa característica. Mas vocês estavam criando um estilo de vocês, né? Não era uma coisa que existia, vocês falaram, não, mas peraí, eu pego a raiz aqui, que eu sou do Nordeste, pego a música aqui... E aí vocês começaram. E quem compunha as músicas? Cara, grande parte das letras era eu, assim. As músicas às vezes nasciam de outras pessoas. Enfim, era uma banda, né? Então, assim, em alguns momentos algum compõe mais do que o outro. Uma música é de um, outra música é de outro. Mas, enfim, era uma banda. E qual foi a música assim que estourou? Quando foi assim, agora vocês... Agora você acelerou demais, cara. Porque o Rodolfo falou uma parada aqui sinistra aqui. Quando a gente tava... Antes de começar, começamos a falar de surf, né? Pô, eu conheço uma galera mais da antiga do surf. Tava falando a galera de Ubatuba, Tadeu Pereira, Renato Galvão, Odilei Coutinho, o Jojó. E assim... Você falou que a música, esse movimento que começou a surgir, teve muita relação com o esporte de skate, surfboard. Cara, tudo que se envolve é um esporte radical, assim, né? E, cara, você era lá de Brasília. De repente, você tá nesse movimento, aí, cara, a gente vê você no seu Instagram, né? Eu sigo o Instagram do Rodolfo lá. Brasília não tem mar, né? Porque a gente precisa entender, porque então, o ser humano ama surf. Tem do Lago Paranoá, né? Nath Roots cantou isso daí. Mas e aí, como que você foi... despertou pro surf? Qual foi o seu primeiro Você já tava contato? na banda ou como foi? Cara, assim, todo brasiliense é aficionado por praia. Porque ali não tem nada, né? Porque a gente tá longe dela, a gente tá muito longe dela. E num tem... lugar muito seco. Brasília, o Cerrado, ele é muito seco. Assim, quase todas as casas de Brasília dizem que as peles lá ficam muito ressecadas, né? Eu tenho amigos lá que falam, passa um monte de produto, sebo, sei lá, porque é tão ressecado que fica. O Lago Paranoá, ele é artificial. Ele foi criado... ele é artificial? Pra ter umidade na cidade, porque a cidade é inabitável. Mas não comporta, né? Não... ele ajuda um pouco. Sem ele seria muito pior. Ele foi criado, assim, fizeram a represa no Rio e aí tem aquele lago ali que, enfim, é como se você colocar uma bacia d'água dentro de um quarto para ter umidade naquele quarto. Entendi. O lago, ele faz isso com o Brasil. Sabe um dia não rola uma piscina de artificial? Cara, hoje em dia é totalmente possível. Hoje em dia, com as tecnologias que existem, é totalmente fazer inúmeras praias artificiais em Brasília, usando a estrutura do lago. Isso é totalmente possível. Olha aí, ele é bem grande. Né? Ele é muito grande. Não queremos entrar em não vamos entrar polêmica, mas os políticos podiam, né, cara, dar uma moral. Eles estão lá e não pensam tanto nessas dinheiro coisas, que... eu acho que assim, é uma questão de querer fazer, né? Quando você... Porque quando assim, alguém... a praia mais próxima é quantos quilômetros de lá, você sabe? Há um ano.
A gente só vê praia uma vez por ano. Então, assim, a gente media a distância da praia por tempo. Por tempo. Quanto tempo é da praia? É um ano. Daqui a um ano eu vou nela de novo. E era isso que... Meu Deus do céu. A gente experimentava. Mas quem não mora, eu morava na praia, né? Eu fui criada na praia. Então, minhas primas vinham um ano também. E elas queriam viver, elas não queriam dormir, elas não queriam, falavam, gente, tem que dormir, tem que comer. Ela falava, não, mas a gente quer ficar na praia. Ia cedo e voltava 9 horas. Você também, quando ia pra praia, era assim? Ficava retardado, tá louco. Mas assim, a gente era doido por praia. Então, assim, o surf, para um jovem, adolescente, ele remetia a esse tempo de qualidade, a esse tempo de férias. Enfim, eu não tenho explicação. Qual praia que você costumava ir? Eu ia para João Pessoa, a família dos meus pais. Meus pais são da Paraíba, né? Então, assim, as minhas férias eram todas lá. E lá tem onda boa para surfar? Não, foi muito. Na cidade de João Pessoa, a galera de João Pessoa mesmo brinca que se João Pessoa fosse meia hora pro norte ou meia hora pro sul, tinha onda. Ela ficou exatamente no flat ali. Ela tem alguns picos, o Mar do Macaco, o Dique de Cabedelo. Tem alguns picos que enfim, mata a fissura do povo. A galera lá tem que viajar para Bahia Formosa, que é onde o Ítalo mora, né? A Praia da Pipa é muito perto, o Barra de Camaratuba. Assim, cara, você vê que esses surfistas mais hypados, os caras que são mais, assim, que estão no ranking hoje do Brasil, onde eles nasceram, as praias não favorecem muito, né? Por exemplo, você vê... Depende, assim, né? Não, calma. Teve uns vou que explicar nasceram melhor. Assim, tem, por exemplo, Felipe Toledo, de Ubatuba. Quando entra um swell, é muito difícil. Assim, tem Itamambuca, tem Praia Vermelha, tem o Félix, mano, tubulação. Mas só que, cara, não é comparado com uma ondulação gigante. Exato. Assim, o que acontece? O brasileiro, ele tira leite de pedra. A real é essa. É isso, eu tenho outro olhar sobre o Ubatuba. Eu acho que o Ubatuba é um dos picos mais clássicos do Brasil. O litoral norte de São Paulo, Medina, ali em Maresias, aquela galera, a família do Pupo, né? Tipo assim, são pessoas que, cara, estão em lugares privilegiados, porque quando entra ondulação, ela realmente tem um nível muito bom. Não dá briga quando entra ondulação, dá briga. O Ítalo, sim, a Baía Formosa, ela é uma bela de uma direita. Ela tem uma onda ali que quando, nos dias certos, aquela onda é o Jeffreys Bay do Nordeste, né? Eu já surfei lá uma vez e é muito legal. É claro que o Mar do Nordeste tem muito vento, né? Então, assim, os dias lisos, clássicos, perfeitos, eles não são muito comuns como são em picos internacionais, que o pessoal fala, cara, aqui é garantido de ter onda boa. Os nossos melhores fundos estão no Nordeste, onde tem muito vento, e as melhores ondulações estão no Sul, onde não tem um fundo bom, que é mais fundo de areia. Então, o Brasil, ele tem essa descompensação. Você tem que ficar meio que, cadê, né? Onde vai... Mas assim, aquele negócio, quando um cara, ele surfa bem uma onda irregular, você solta esse cara na piscina de ondas do Kelly, só os brasileiros ganham aqueles campeonatos do surf ranch há anos. O Kelly tava querendo montar uma aqui, era o Kelly que tava querendo montar uma aqui em Orlando? Então, tinha uma parada assim, mas aí não sei o que aconteceu. Alguém tá falando que vai montar uma aqui, seria ótimo, porque aqui... Agora, porque são inúmeras tecnologias que surgiram, né? Tem muita forma de se fazer piscina de onda hoje. E antes o que parecia algo inviável, viu que é completamente viável. Sabe, no Brasil tem uma em Garopaba, agora que eu esqueci o nome, tem outra Praia da Grama que já está surgindo. Tem praias artificiais lá com onda? No resort de Garopaba, exatamente. Já tem. Com tanto de praia que tem, eles fazem artificial também? Tem, porque porque quem mora longe precisa... Eu acho que assim, eu nunca estive em uma piscina de ondas. Mas o que eu tenho percebido através dos vídeos que eu vejo é um ótimo ambiente para treinamento. Principalmente para molecadinha. Tipo assim, o surf feminino, por exemplo, as meninas, o nível de surf apresentado antigamente era muito inferior ao nível dos homens. Hoje já não é mais. As meninas hoje já estão surfando, já tem meninas que estão, cara, dando aéreo em campeonato. Eu fiz escolinha de surf e era tipo assim... O professor pegava... Mas você foi expulsa da escolinha, você papo aí. Não fui expulsa. Passava a arrebentação outside, chegava no outside, ela só queria ficar trocando ideia e tal. É porque eu tinha medo, entendeu? Então, quando a onda veio lá, tinha muita onda. E aí, quando eu via, eu falava, não, eu vou na próxima. Não, na próxima eu... E aí eu nunca ia. Eles falavam, você vai embora daqui que você não quer, só quer conversar. Mas hoje, cara, hoje o mundo tem grandes surfistas femininas, assim, no longboard mesmo. Eu gosto de longboard, se eu tivesse que ter uma prancha, eu nunca me dei bem com ela, e depois de velho não adianta você tentar inventar coisa não. Então assim, eu gosto mesmo do longboard. Eu tenho umas pranchas menores, single fin, mas assim, como eu moro a praia que eu moro em Itajaí chama Praia Brava. É uma onda bem tubular, rápida.
E o longboard tem dias. Ele parece que ele vai mais. O long ele vai mais reto. Ele é clássico. A pranchinha balança muito. Você tem que ter mais estabilidade. Né? São completamente diferentes. Assim, e tem bem aquela diferente. meio termo, como que chama? A fanboard, a fanzinha, tem os foguetinhos. Né? Eu aprendi na fanzinha. Aí fui pra pranchinha, não gostei, gostava mais do long. Na real, cara, o surf ele é muito abrangente. Dá pra surfar de qualquer. Dá pra surfar sem prancha. Eu gosto muito de body surf. Corta os pedaços de madeira, os caras caem sem pra prancha. dentro. Eu amo entrar no mar. Mas é isso, você não contou como é que você começou? Porque você ia cada um ano pra praia. E chegava uma praia que era flat. Exato, mas tinha uma espuminha. Então, assim, e tinha uma cena. Como que chama aquele círculo que a galera brinca? Círculo? Sorrisal. É de madeira. É o skimboard. Skimboard. Sorrisal. Eu não tenho muito disso, não. Mas assim, eu me lembro que quando eu comecei a me interessar pelo surf, nas férias em João Pessoa, eu me lembro de uma prima minha que falou, cara, tem um rapaz daqui que acabou de ser campeão mundial Pro Júnior, campeão mundial amador, e era o Fábio Gouveia. Nossa. Que é de João Pessoa. Então, assim, às vezes você só precisa de uma boa referência para que uma cena inteira se desenvolva ali. Eu acho que o fato do Fábio Gouveia ter alcançado esse destaque mundial, porque ele realmente é o mestre do estilo brasileiro até hoje. Assim, você vê o cara surfando até hoje, ele surfa muito bonito. E ele não é novinho, mas não, né? Não, ele já deve estar com seus 50 e alguma coisa. Ele é um baita de um shaper hoje, mora lá em Floripa, ele faz pranchas fantásticas. Mas e quem ele tem tem se metido talento... muito no surf de onda grande também. Eu tenho visto muito ele em onda grande. Então, cara, isso dá uma aquecida na cena, né? De você ver alguém local transformando aquilo que era um sonho, uma coisa distante, em algo completamente real, cara. O campeão mundial é de João Pessoa. Nossa, cara, João Pessoa não tem onda, cara. E o campeão mundial de surf é dali. Como assim, cara? Então, ele treinava onde? O pessoal viaja. Tem que viajar. Porque de um lugar que... É assim, pra quem é vai se profissionalizar no surf, mano, é uma grana, porque a gente sabe que tem que ter patrocínio. É impossível, é inviável hoje. E na cara e na coragem a galera vai, a galera é guerreira. Vai, o surfista é acostumado a passar roubada, porque no começo ninguém te patrocina. Você vai ter que... A galera fica... Não, eu vi a galera surfando lá em Ubatuba, eles iam com uma banana. Ficava o dia inteiro com uma banana. Aí a gente às vezes chegava com uns bolos de cenoura, sabe? Nossa, a galera pela... Não tem. Você se porque vira, não tem fome, não tem. Vai ficando. E aí parece que é um vício, né? Fala mais uma, fica o dia inteiro e nem come, né? Faz muito bem, né? Se você pensar que as ondas, elas são energia que estão viajando pelo oceano há milhares de quilômetros, de repente elas quebram em você. Nossa, de entrar e não querer sair da... até os braços acabar, né? Mano, porque quando eu namorava, o ser humano aqui surfava... Acho que ela ia comprar isso, certeza, mano. Não, mas toda namorada de surfista passa... Não, eu vou ali já venho. Aí eu fico lá, você fica lá sentada, né? Era assim, eu chegava de sexta-feira, trabalhava de office boy, mano, 16 anos, trabalhava de office boy na Paulista, mas só que a minha família é de Ubatuba, tinha casa lá. Aí já namorava com a Luciana. Aí, mano, descia de busão, litorânea. Chegava na rodoviária, ela de bikezinha, ia pra casa. Aí, mano, no dia seguinte ela ia trabalhar. Aí eu levava ela com a minha bike, com a prancha. Falei, mano, me encontra na praia. Sim. Só que ela chegava na praia, eu só me via. Já vou, mas tipo assim, não vai nunca. No Sunset, você faz isso, cara. Você faz isso, cara, e também ela já tá acostumada. Cara, a Alia é perfeita pra mim, porque assim, ela ama torrar no sol. E ela sabe que quando eu saio da água, eu não aguento mais o sol. Eu falo, amor, vamos? Ela fala, já? Então você tem que ficar na água, mas ela fala, vai e demora, vai e fica, vai e surfa tanto que você quiser. É isso que o surfista quer ouvir. Vai e fica. É perfeita. Ela tipo assim, ela gosta de torrar e eu gosto de ficar dentro d'água. E aí a gente se encontra na hora da refeição. Agora vamos embora que a gente vai comer, né? Porque você tá aí com uma fome, né? Cara, você é louco. Não, tá uma laricosa. Nossa, quando bate, mano. Vamos voltar aqui, porque senão esse programa vai virar do surf, Chosen Surf. Completar aqui agora, porque agora eu lembrei onde é que eu parei. Volta. Assim, quando eu voltava pra Brasília, a fissura do surf não saía, mas eu tava longe do mar. Então aí eu comecei com o skate. Porque eu falei, cara, era a minha forma de subir numa prancha e deslizar sobre o asfalto. Que é a sensação um pouquinho parecida, né? Você consegue se identificar, nem que seja com lifestyle. Então o skate na minha adolescência ele foi minha parada. Aqueles vídeos da Bones Brigade, da Pau Peralta. Nossa, e o Tony Hawk novinho. E, cara, e aí eu me apaixonei. Já levou algum tombão de quebrar tudo? Não, isso é parte do dia a dia, né? Mas a gente construiu pista de skate em casa, tinha um belo é porque a pista de skate já é mais fácil de ter acesso, né? De você construir. Não, mas Brasília é uma cidade totalmente... É concreto, né? Aquela selva de pedra. E tinha muito lugar legal pra andar em Brasília. E você construiu com o quê? Com terra ou com... Não, com madeira.
Com madeira? Foi meu irmão. Na verdade, meu irmão mais novo, ele é muito inteligente. O bicho, ele meteu as caras, ele arrumou uns projetos. Não tinha internet na época, eu não sei como é que ele conseguiu aqueles projetos. Que legal. E adaptou, fez uns cálculos lá, cara, e a pista ficou show. Sério? Assim, juntou a molecada toda, todo mundo meteu a mão na massa. Você já viu aquele filme que tem da Índia, que eles constroem uma pista de skate para as crianças? É muito legal esse filme. Muito louco. Não é documentário, é um filme. Assim, aí vai uma mulher morar na Índia e aí o amigo dela leva um skate e as crianças ficam apaixonadas. E aí ela vai comprar skate para todas as crianças da Índia. E aí eles querem mais. E aí o cara vai e constrói uma pista. Ela consegue patrocínio. É muito legal esse filme. Para quem não assistiu, eu não sei o nome. Procura na Netflix. Mas assim, a cultura do lugar mudou inteira por causa do skate. Porque eles começaram a se dedicar ao esporte, eles tinham aquele empenho, e é um vício, né? Assim, a criança queria mais e mais. Então, assim, todo esporte muda a cultura. Eu vejo que, assim, nas Olimpíadas, a gente vê muitos países ganhando tantos coisas. Agora o Brasil ganhou, né? Enfiaram a mão no Brasil, né, cara? Aquela nota lá que deram pro japonesinho lá, pelo amor. Não, mas a gente teve uma campeã agora, né, de skate do Brasil, você viu? Ela foi medalha de prata. De prata, mas assim, pra nós é de ouro. Isso é muito legal que você falou. De como o esporte muda a cultura e como a cultura muda o esporte. Porque você vai perceber que o surf e o skate, eles até bem pouco tempo atrás eram taxados como esporte de vagabundo. Porque o surfista passa o dia na praia e o skatista passa o dia na rua. E na rua você vê de tudo. É verdade. E na praia você também vê de tudo. Então, de repente, os atletas começam a se profissionalizar, assim como o jiu-jitsu era esporte de brigão, de pit boy. Né? E, de repente, os caras começam a se profissionalizar. Então, agora, aquele cara que realmente gosta de luta, ele não é um brigão, ele é um lutador profissional. Ele vai lutar com outro lutador profissional e ele vai se cuidar, vai se comportar como um atleta, vai ter patrocínios e responsabilidades. O surfista, aquele papo de surfista maconheiro, cara, o surfista maconheiro não se cria mais em campeonato, porque ele não consegue bater de frente com o nível atlético que os caras estão. Porque não é só ir lá surfar, tem alimentação, tem sono, fisioterapia, preparador físico, manager, nutrição, tudo, né? Tudo. Tem assessoria, você tem que prestar conta, você tem que ter uma boa imagem, você tem que vender um produto. Você não pode fazer o que você quiser, né? Igual a galera, vou surtar, vou usar droga. Não é assim. Não é. Agora puxou o nível pra cima. Então, assim, a garotada que hoje quer se meter no skate, usar os exemplos que eu dei, no skate, no surf e no jiu-jitsu, a referência mais não é um vagabundo de praia, não é um maloqueiro da rua e não é mais um brigão. São atletas profissionais que, cara, ganham muito bem, estão ganhando muito bem e é justo isso. Sustentam suas famílias, mudaram a cultura das suas famílias. Antes, só o futebol fazia. E mudam também a cultura do lugar, né? Porque quando uma atleta ganha um campeonato, alguma coisa, todo mundo vira pra ela e fala, poxa, se ela conseguiu, aí todo mundo começa ali. Então é muito bom o esporte, né? Assim, as Olimpíadas, né? Hoje em dia qualquer tiozinho sabe que o Ítalo é o campeão mundial. É o campeão olímpico de surf. E assim, quando que um tiozinho saberia o nome de um campeão de surf? Então, assim, essa cultura, Medina, depois que ele ganhou o primeiro título mundial dele, cara, desde que o Medina ganhou o primeiro título mundial, o Brasil ganhou 4 títulos mundiais. Então, assim, só deu o que nunca tinha acontecido. Ou seja, é uma cena que se promove, né? Que puxa o nível pra cima. E se a gente for trazer isso... E inspiram outros, né? Porque vão virando referências. E é muito bom, assim, a gente vê que tem muitos atletas cristãos, né? Exato. Porque eles posicionam não só mostrando, olha, eu tenho uma performance aqui no meu esporte, mas eu sirvo a Deus. Né? Exatamente. Né? A própria... Eu não sei o nome dela, você sabe? A menina que Raíssa, ganhou... se eu não me engano. Acho que ela é de família cristã, né? O Ítalo mesmo nunca tinha visto ele falando de Deus e de repente, cara, ele falou com aquela parada. Mano, e aí é isso que diz falta. Amém que o ouro vem. Mano, e eu tava acordando 3 horas da manhã pra orar todo dia. Tipo, você fala, cara, então, fantástico. Mas eu acho que isso que é o legal do evangelho. Assim, a gente tem que navegar, porque antigamente o crente era só o que cantava e o que pregava. Então, tipo assim, era só isso. Você vai crescer ministerialmente, você não pensava em evangelizar por meio do esporte e fazer a diferença numa sociedade dentro de outra profissão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas falam, não, eu dentro da minha esfera, eu levo Jesus. E a gente vê diversos testemunhos, né? Eu acho que até aqui a nossa ideia é trazer mais pessoas. Porque, por exemplo, uma criança que está vendo uma atleta e ela ganha, e de repente ela fala de Deus lá, virou referência. Poxa, então eu tenho que seguir esse Deus aí, eu tenho que conhecer esse Deus aí, porque Deus é um Deus que... Exato, é porque existe aquele negócio, qual é o segredo do sucesso? Né? Então, toda pessoa de sucesso,
ela encontrou chaves. Ela encontrou algo... Para abrir as portas, algo que ela compõe a sua vida, funcionou. Então, assim, cara, como é que você chegou até aqui? Quando esse cara de sucesso, ele fala, cara, meu segredo é o Senhor... Nossa. Então, aí as pessoas falam, peraí, que Senhor, como é que é? Exatamente, como é isso, né? E aí a gente percebe que eu acho muito lindo quando uma pessoa chega no seu ápice e desse lugar ele exalta Deus. Nossa, é demais. Né? Quando ele chega no lugar mais alto da sua vida e desse lugar ele levanta o Senhor. E eu acho isso é totalmente profético. Por quê? Porque tudo está apontando para Cristo. Está tudo apontando para Cristo. E se Deus também nos posiciona e nos levanta, é para Cristo. Exatamente. Né? E assim, o mundo, ele escolhe o que ele ouve. Né? Muitas das pessoas que não creem em Deus, na verdade, elas não querem crer que Deus existe. Exato. Porque se eles crerem que Deus existe, aí eles têm um problema posição, agora. Eles vão ter que resolver muita coisa da sua vida. Cara, assim, a gente... já falou um pouquinho do surf, a gente podia fazer um podcast. Acho que a gente vai fazer Chosen Surf. Mas assim, Rodolfo, mano, a sua história, o seu testemunho, muita gente conhece, né? Mas como que foi essa questão? Você já se envolveu com punk rock, que é uma cultura bem nervosa, assim, que tem a tendência a ir para um caminho de rebeldia e contra, né, a sociedade. É um grupo mais fechado, assim, mais entre eles. E aí, de repente, você você começou a acontecer com a sua banda. Quantos anos você ficou no Raimundos? A gente conta o Raimundos que o Brasil conhece, né? Que foi a partir do primeiro CD, que, se eu não me engano, foi em 94. A banda começou em 88. A música que estourou foi qual? Foi Perfeitinho? Não, tiveram várias, assim, desde o começo. Nega Jurema, que foi o primeiro clipe na MTV, ele já teve muito êxito. Enfim, foram várias canções, assim, graças a Deus o trabalho teve bastante êxito, assim, a gente realizou os sonhos de adolescente, sabe? De poder... E isso, eu sou muito grato. Assim, as pessoas, você é grato pelo Raimundo? Sou, cara, porque o que eu experimentei a sua história começou ali, exatamente, né? Eu cantava a minha verdade, aquela era a minha vida. E assim, eu não posso negar a minha história. Sim. Né? Assim, e tudo é um processo, né? As pessoas veem a gente hoje, mas atrás disso existe um processo. E tem coisas que Deus nos permite passar, porque pra gente vai ter uma história lá na frente que ele vai restaurar. Exato. E assim, de certa forma, cara, teus erros e acertos vão compondo quem você é. Exato. Né? Se tem uma coisa que eu percebo, por exemplo, que o punk rock ainda está dentro de mim, é aquele negócio de você não se conformar com o sistema. O punk, de um jeito exagerado, ele não gosta de nada, né? Não gosta de nada. Ele não gosta da esquerda, não gosta da direita, ele quer anarquia. E anarquia ele quer confusão, né? Tipo assim, ele não gosta. É uma contestação total a respeito de tudo. Qualquer coisa que tiver num lugar de autoridade será confrontado. Mas isso nos faz enxergar a hipocrisia, isso nos faz enxergar, cara, as falhas do sistema, manipulação. E de repente, quando eu tenho um encontro com Cristo, eu tenho um encontro com o Rei. E o Rei tem o seu reino. E toda vez que o reino vem, ele confronta o sistema. Deus é um Deus de confronto. É um Deus de confronto. Jesus, se você olhar o posicionamento de Jesus diante da política e diante da religião, quando ele, naquele barco, ele vira para os seus discípulos, ele fala, cuida com o fermento de Herodes e cuida com o fermento dos fariseus. Porque os dois têm coisas ruins, né? Exatamente. Então assim, você percebe Jesus operando como ele operava, e como ele opera, né? Mas eu estou falando do momento dele em carne na Terra, porque ele não tinha na expressão, né? Não tinha rabo preso com nenhum dos sistemas vigentes. Então você consegue ser completamente livre para Deus. Jerusalém está celebrando uma festa e o motivo da festa está do lado de fora curando um paralítico na beira de um tanque. Então você percebe que, cara, as pessoas guardando o sábado simplesmente por pura religiosidade e o próprio sábado está operando no sábado. Ele diz, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o descanso. Mano, isso é demais. Sabe por quê, Rodolfo? Você está falando de algo que é muito profundo, mano.
Às vezes, assim, a gente tá falando meio descontraído bate-papo, mas, assim, a profundidade quando a gente fala de Jesus e da forma que ele se comportava, mesmo sendo filho de Deus, o Cristo, cara, é algo incrível, é muito profundo. E ele quebra a religiosidade, né? Eu acho que, assim, existe muita religiosidade no meio dos crentes hoje, sabe? Sim. E Jesus, ele era tipo assim, não pode isso, mas peraí, eu vou fazer porque não é isso. E aí o crente, ele vai numa linha que ele tem que seguir só a regra da religiosidade. E a gente vê, e assim, eu creio que houve um despertar na gente depois que a gente mudou para os Estados Unidos, porque no Brasil a gente era lá regularmente, todas as reuniões, todas as igrejas, e a gente não saía da casinha, entendeu? E eu vejo que eu fui confrontada aqui com várias coisas que no Brasil eu não era. Não sei se é o país e tudo, mas Jesus selvagem entrou nas nossas vidas. Não, assim de posicionamento mesmo, de tipo assim, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não aceito, aqui não é assim. Mas você, entendeu? Então, assim, a gente tem que viver o evangelho de verdade, entender que tem horas que não vai ser daquele jeito. Não seguir numa linha. Só para fechar um ponto aqui que a gente deixou aberto, Rodolfo, você falou que esses atletas de ponta, igual o Ítalo, quando chegou lá em cima, exaltaram o nome do Senhor. Né? E a gente trazendo para sua história, você estava ali podemos dizer que no auge ali da sua carreira musical com os Raimundos, né? E todo mundo no pico nunca queria fazer, né? Os olhos naturais humanos, é uma loucura, cara. O cara vai deixar uma banda que tá no auge. O rock no Brasil, assim, como descaracterizou muito, entrou muitas outras bandas que misturou a parada. Só que o Raimundos era o rock, mano, era aquela parada. Aí você pega, no momento mais alto ali, você pega e fala, cara, vou sair de cena e mergulha nas coisas, assim, você vai para um secreto ali, você dá uma sumida da cena e a galera começou, cara, o que tá acontecendo, né? Eu lembro naquela época, o que aconteceu, Rodolfo? Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta. Você tinha alguma religião, assim, quando você era do Raimundos, punk, tudo, você ia na igreja, a família era cristã, ou nem que seja católico, alguma coisa, não ia nada, não tinha nenhum contato, tinha Bíblia na sua casa, às vezes rolava uma oração, não. Eu era brasileiro clássico, né? Aquele brasileiro clássico ali, não assim, praticante de nada. Exatamente, no Natal você celebra o Natal sem entender o que está acontecendo, na Páscoa você come ovo de Páscoa sem entender o que está acontecendo, você vai na onda, se perguntarem, né? Jesus é o Filho de Deus, você fala sim. Se você segue ele, o quê? Meu pai, ele curtia espiritismo, mas também não era praticante. Então, assim, se você me perguntasse Jesus, eu falo, sim, ele é o Filho de Deus. Mas porque todo mundo falava, né? Exatamente, porque todo mundo falava. Eu não conhecia o Senhor e eu não tinha tido um encontro com ele. Até que eu tive. E assim, diferentemente desses caras que eu dei exemplo de exaltar o Senhor no auge da sua carreira, comigo foi um pouco diferente. O Senhor me pegou no auge da minha carreira. Teve que te tirar do auge, porque senão você podia ter morrido ali, né? Porque assim, era uma vida muito louca, né? Eu creio que tem tempo para todas as coisas e cada caso é um caso. Eu creio que existem muitas pessoas cujo chamado é na música dita secular, é no lado de fora. E eu creio que para muitas pessoas Deus vai dizer, sai daí e some de cena. No meu caso foi esse. Assim, eu entendo que, cara, Deus me chamou para ele. É aquele negócio, se eu quisesse continuar na banda com o Senhor, ele ia continuar me amando, eu não tenho dúvida disso. Com certeza. Mas eu estaria me privando de entrar em níveis de intimidade com Deus. É isso. Que, cara, é assim, aquele negócio. Se quiser vir após mim, venha, toma sua cruz a cada dia e venha. Ou seja, tem uma porta aberta, não tem ninguém me forçando a entrar por ela. Mas tem um preço, né? É um preço, é um convite. O Senhor nos faz um convite para andar com Ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e se viram para vir atrás de mim. Eu não vou ficar... Você entende isso? Então, assim... É isso aí. Que Jesus não ficava implorando para ninguém, não. Não ficava, muito pelo contrário, não quer vir, vai embora. Vocês não querem ir embora também, não. Exatamente. Ele falava ali, quem quiser vem, quem não quiser exatamente. Pode... Então, no momento que eu tive a revelação do Senhor no meu encontro com Ele, da forma como Ele operou na minha vida, Ele começou a ocupar o espaço dentro de mim. Aquela contestação... Você sentia um vazio, assim? Claro, coisa... todo mundo tem isso, né? É um lugar que Deus fez para Ele. Dentro de cada um a gente enche. Que não vai tudo. Encaixar nada, né? Por mais que tudo, a gente né? tenha. A gente enche com coisas que a gente gosta, com aquilo que a gente ama, com aquilo que nos atrai. Quando eu conheci o Senhor, Ele começou a ocupar na minha vida esse espaço que, cara, eu percebi que quanto mais espaço eu dava para Ele, mais dele eu tinha dentro de mim.
Não é a respeito de você simplesmente gostar de algo. É esse algo habitar dentro de você. Esse alguém habitar dentro de você. E essa presença não te deixa. E aí você começa a experimentar Por exemplo, eu gostava de maconha. Quando eu fumava maconha, eu me sentia satisfeito. Passou o efeito, eu preciso fumar mais. Era momentâneo, Exato. Deus não é nada relacionado às coisas desse mundo. Então, assim, eu quando experimento o Senhor, eu passo a gostar dele. Só que eu percebo que ele não vai embora. Então eu fico satisfeito. Só que eu quero mais. E eu continuo mais satisfeito. E mais satisfeito. Ou seja, ele é incomparável com qualquer outra coisa desse mundo que possa preencher o mesmo espaço. Então, assim, tudo que eu jogo para dentro de mim vai preencher por um tempo. Deus vem e fica. E ele me transforma de dentro para fora. Então, começar a ver, a partir dos meus 28 anos de idade, eu reaprender todas as coisas, tipo, reaprender a olhar para os meus pais, reaprender a olhar para minha esposa, reaprender a andar na praia, olhar para você também, olhar para mim, andar na rua, olhar para o meu filho e olhar para tudo ao meu redor. Perceber, cara, se eu tô aprendendo... Onde que eu tava? Você não tinha essa sensação? Eu tinha. Sim. Eu falei assim, meu Deus, como que eu não via isso? Cara, meu pai era um cara extremamente legal que eu nunca curti durante a minha vida. Por quê? Porque eu não o conhecia, eu não conseguia eu não sabia olhar pro meu pai. Quando vem Deus e entra na minha vida, eu olho pro meu pai e falo, cara, que cara fantástico. Eu tava do meu lado o tempo todo. Tava aqui o tempo inteiro, sabe? Então você passa a curtir melhor a sua família. Cara, meu filho, eu falo, mano, o menino cresceu sem pai, cara. Eu tava o tempo todo longe. Você teve ele com quantos anos? 19. E você foi converter com 28? 28. Então, 11 anos meio que você não... E ainda demorou mais um tempo para eu acordar, para eu entender paternidade, né? Isso é uma coisa que Deus tinha que me curar muita coisa de dentro para fora primeiro. Mas você passa a olhar para todas as pessoas que você ama, para sua forma de amar, de uma maneira completamente diferente. Porque assim, existe o amor que eu conheci durante a minha vida, eu chamo de amor, e existe o amor que é uma pessoa. A partir do momento que eu conheço a pessoa que se chama amor, que é Deus, ele muda o amor que eu conhecia. Então, assim, os relacionamentos começam a mudar. Tudo começa a mudar, né? E aí, quando você vê, você já não é mais a mesma. E quando você já não é mais o mesmo, você já não cabe mais no mesmo lugar. Não, e você começa a ter uma empatia aos olhos do Senhor. Sim. Porque quando a gente olha para uma pessoa depois de conhecer a Deus, a gente olha diferente. Né? A gente fala assim, como Deus olharia? Eu também, antes de converter, eu tinha muito problema com meu pai. Quando eu me converti, eu olhava para ele e falei, espera aí, a mãe dele foi assim com ele, outra pessoa, eu não posso culpar, porque a gente tem muita maneira de culpar as pessoas, o que elas não fizeram pra gente, ou o que fizeram. A culpa é dos outros, né? Sempre dos outros. E Jesus vai e começa... Aquele olho de amor, né? Aqueles olhos de amor que Deus nos dá, ele começa a nos mostrar como... Aí você começa a enxergar, peraí, meu pai é assim, a minha esposa é assim. E é algo assim, de dentro para fora, exatamente como você falou. E aí esse processo é contínuo, né? Você vê que assim, você tinha 28 anos e começou esse processo. Conta um pouquinho pra gente, Rodolfo. Você ficou doente, você teve um câncer. Foi nesse processo que você se conheceu Jesus? Foi. Quando eu estava ali no meu final... Como que você descobriu? Conta um pouquinho. Eu não sabia. Eu não fazia a menor ideia. Não sentia nada? Não, sentia muita coisa, mas eu não sabia e não queria saber também. Não ia no médico? Você ficava sentindo... O que você sentia? Assim, na parada, eu ficava porque assim, meu pai e minha mãe são médicos, né? Então, assim, eu sabia que se eu fosse atrás, eu ia achar. Se eu achasse, eu ia ter que me conformar. Mas você não tinha medo de morrer? Sei lá, você falava assim, se eu morrer, acabou? Cara, tinha, mas maconheiro, cara. Não tava nem aí. Tipo assim, se eu morrer, morri. Vamos viver um dia de cada vez, né? Exato. Assim, sabe aquele menino que não tinha muito amigo no colégio, feio pra caramba, não tinha namorada? Tem irmãos? Tem um irmão. E aí, você quer ser aceito. E de repente vem uma banda de sucesso. Você agora ficou lindo, você agora tem amigo pra todo lado e de todo repente, mundo te ama. De repente, tudo que eu sempre quis, eu tive, que era ser aceito. Então, assim... Você acaba se apoiando nessa forma que as pessoas te enxergam, nesse personagem que criaram pra você. E você acaba até negando quem você é pra assumir essa pessoa. Você se considerava que era um personagem? Com certeza, né? Não era, você não era. Sabe quem você é, com certeza você é um personagem. Que pedirem você vira, perde, né? Exato. E aí, cara, você... Quando eu comecei a ser confrontado com quem eu realmente era, que foi quando a Ali foi morar comigo, e a Ali, a gente se amava desde que eu conheci ela em 94, e a gente se reencontrou, em 2000.
Nossa, 6 anos depois? Foi. E aí ela já estava tão louca quanto eu, só que a Ali era da rave, ela gostava de droga sintética, e, enfim. A gente era bem bagunçado junto. Só que esse negócio de viver com alguém debaixo do mesmo teto me revelou quem eu era. Então o personagem não cabia ali. Não, ali ele aparece. Aí cai a massa, tem que sentar dentro eu morava de casa. sozinho, quem eu era não aparecia, ninguém via do lado de fora. Mas aí, morando com ela, eu vi a minha insegurança, eu vi o meu ciúme, eu vi as minhas dificuldades, eu vi os meus medos, eu vi tanta coisa. E de repente, nessa época, eu começo a manifestar sintomas no meu corpo de que tem alguma coisa errada. Comecei a perder muito peso. Fui ficando muito magro, muito magro, muito magro, muito magro. E você comia normal? Normal, mas o que acontece é que, assim, fui ficando assim... É uma doença, né? Eu por sempre ter gostado de esporte a vida inteira, do surf, do skate... Maquiava eu tudo gostava aquilo, né, de cara? me sentir atlético, de me sentir... Você era meio fortinho, em boa forma, aí foi... exatamente. De repente eu começo a ficar magrelo e agora... Eu não estou mais recebendo elogio a respeito da minha aparência, mas as pessoas estão falando, cara, tá muito magro, né? Nossa, cara. E tipo assim, pelo estilo de vida que eu tinha... E a galera, essa mesma galera que te ama, é a mesma galera que vai te criticar sem dó nem piedade. O que eles querem. Exato. Mas aí eu comecei a ser confrontado. Cara, tô perdendo muito peso. De repente, começam a aparecer uns caroços no meu corpo. Olha. Debaixo do braço. Cara, apareceu um. Apareceu outro. E você quietinho? Eu quieto, sentindo a dor, mas é uma íngua. Tá, deixa pra lá. E aí aparece outro e passa 1 mês, passa 2, passa 3, aquilo não diminui, não desaparece, começa a aparecer mais, aparece na virilha. Você já ficou... Comecei a ter, cara, debaixo dos 2 braços na virilha. E você não falou nem pra Ali? A Ali sabia, era a única pessoa. Ah, tá. Falava, cara, tá estranho isso aqui. Ela é uma íngua, não sei o quê, mas... 18 ínguas depois... Pô, cara, e assim, meses e meses e meses e meses. E aí vem sua vida continuava normal? Shows, tudo, exatamente. Droga, tudo que você... Tudo, normal. Aí vem o processo que começou com uma crise no meu relacionamento com a Ali, que jogou ela para Deus, né? Por causa da nossa crise de relacionamento, ela começou a buscar o Senhor. E a Ali veio de uma família que tinha servido a Deus quando ela era criança. Estava todo mundo fora da igreja, enfim. Mas aquele temor estava ali dentro de cada um deles. Tinha uma raiz. Exatamente. A Ali foi aquela que aceitou Jesus 1000 vezes durante a vida. E naquele momento a Ali entendeu, cara, agora é a hora. Só Deus pode me ajudar. E ela começou a buscar Deus de um jeito que ela nunca buscou. É a única explicação que a gente tem. E... descolou um grupo de intercessão através de uma pastora que deu contato de outra, que deu contato da irmã dela. Então ela tinha um grupo orando por ela. Essas mulheres foram fazer reuniões na nossa casa de oração. E era uma igreja tipo Bola de Neve, não. Toda descolada? Ou era uma igreja... Essas irmãs, elas eram... A maioria era assembleana mesmo. Do assim, coque. Tudo senhorinha. E, cara, elas... Deus pega mesmo, né? Porque, tipo, não é nenhum estilo. As irmãs do coque eu acho fantástico, cara. Eu acho fantástico. Porque Deus, ele é multiforme graça de exatamente, Deus, né? Assim, ó. No meu caso, cada caso é um caso, como eu disse, mas eu precisava de uma transformação radical. Tinha que ser as irmãzinhas do coque. Eu não teria chance... Se eu ficasse no meio do caminho, se eu negociasse muito, sabe? Se fosse um pouco frouxo, talvez, né? Você... Por exemplo, teve uma conferência lá no Brasil, há uns 3 anos atrás, em que eu fui pregar, e a mensagem que Deus me mandou falar ali, ela começava assim. Eu me apresentei e reconheci que eu estava recebendo esse convite para estar ministrando nessa conferência e em outras tantas, por causa de uma renúncia que eu fiz um dia na minha vida. De tocar numa banda famosa e ter saído dela, largado aquela banda no auge e ter sofrido dano. E a galera toda aplaudindo, tipo assim, como se fosse um herói. Eu falei, cara, a minha pergunta é, se eu tivesse aceitado Jesus nesse ano e alguns de vocês fossem meus pastores, vocês teriam coragem de dizer pra mim, sai dessa banda? Caramba, mano, você falou isso? Foi, Deus mandou. Ficou um silêncio. Porque o confronto fala, opa. Exatamente. Então, assim... Isso. Ainda mais que, infelizmente... Eu precisava de uma transformação radical. Então, nada como uma cultura radicalmente diferente da minha. Foi as tiazinhas do punk gospel. Punk cristão. Punk cristão. Que elas são punk mesmo. Elas são demais, cara, mano. Aquela ali não tem negociação. É Deus e Deus e acabou. Só falta pegar a gente pelo colo. E assim, eu conheci o amor, né, cara? Porque aquelas pessoas que, aos meus olhos, eram super julgadoras, religiosas, preconceituosas,
A gente vê que o preconceito é a gente, né? Me amaram do jeito que eu tava. E me amaram tanto que cuidaram de mim. Que, cara... Tem uma história que uma tiazinha orava por você na televisão, não tem? Várias. Eu ouvi inúmeras que elas dessas. oravam, botavam a mão na televisão. Alguns caras me falavam, minha mãe orava pela TV. Quando te via na TV, botava a mão na TV. Então você imagina. E profetizava. Eu vi isso demais. E eu sei que assim, ó... De tantas as vezes que eu já ouvi isso, de gente falar, cara, enquanto você estava na banda, eu orava por você, minha mãe orava por você, minha avó orava por você. Eu percebi que Deus levantou uma intercessão. É verdade. No momento do Fora meu que encontro. você nem ouviu falar. Exatamente, porque assim, todas as pessoas que se entregam para Cristo e vêm para o reino dos céus, existe um nível de mundo que te prende. Né? Existem os teus relacionamentos, o sistema no qual você operava. Ele é o mundo que te prende. Né? E de repente, quando você sai desse sistema, tem resistência, porque nenhum sistema te entrega de bandeja. E aí eu pergunto, cara, você tem ideia do nível de mundo que me prendia? Nossa. Eu não tenho noção, eu fico imaginando. Tipo assim, as piadas que eu ouvi não era a piada dos amigos. Você tinha agenda lotada, todo mundo... Não eram meus amigos, o meu círculo de amizade tirando onda da minha cara. Era a Jovem Pan. Era MTV. Fazendo paródia com a música minha e essa música ficando em primeiro lugar por meses. Meu Deus. É uma nação tirando onda da minha cara. É todo meio, é toda a MTV, é toda a classe artística, são todos os fãs. Tipo assim, enlouqueceu, né? Me odiando e me achando ridículo. Isso durou um tempo, né? Não foi assim um dia. Até talvez hoje. Esperando assim, mano, daqui a pouco ele vai abrir igreja. Contagem regressiva. Ou falando assim, daqui a pouco ele volta. Porque tem a galera que fala também, daí isso aí é fácil. Isso é uma palhaçada, daqui a pouco ele volta, aí a gente vai ver esse bicho pagou. Exatamente. Passaram 20 anos, ainda hoje tá... Glória a Deus, e vai passar, mas até Jesus voltar, você vai estar. Então assim, eu precisava de muita intercessão. Eu não tinha como negociar nada. Eu tinha que ter uma mudança radical. E você ia lá na igreja, aí você botava terninho, tudo? Eu tentei algumas vezes. Eu não tenho problema com isso, não. Pra mim é como botar uma... Pô, cara, assim, com maturidade, você vai entendendo que todo ambiente tem protocolo. Exatamente. Sim. Não, mas às vezes até pra você, naquele momento, porque, por exemplo, era muita transformação. Eu me sentia crente pra caramba. Então, exatamente. Tem gente que fala, a gente tava conversando com uma pessoa essa semana, ela falou, eu precisava daquela religiosidade toda, todos os protocolos, porque senão eu não ia mudar. Cara, eu vou te falar, você só entende graça se você sabe o que a graça fez por você. Né? Assim como a Bíblia, cara. A Bíblia é inteira para mim. Mas a gente vive no Novo Testamento, na Nova Aliança. Sim, mas o Antigo também é para mim. E eu entendo que, cara, assim, ó, quando eu caio para dentro do reino dos céus, eu preciso conhecer o Antigo Testamento e viver isso, nem que seja por um tempo, para depois eu entender o que Cristo fez por mim. E me fazer entender que ele não aboliu a lei, ele cumpriu ela. E que a graça tornou as coisas bem mais estreitas, porque aquilo que antes... A gente é livre, mas a gente não vive uma libertinagem, a gente tem liberdade. Né? Exatamente. Então, hoje poder ser livre para ir na praia, para vestir regata, para vestir o que você quiser, exatamente, né? É porque o reino dos céus entrou dentro de mim de tal forma que ele mudou quem eu sou. E já não interessa mais o lugar onde eu vou ou a forma como eu estou. Se eu tô na praia, eu não vou pôr um terno, mas se eu tô numa igreja, eu não vou de bermuda sem camisa. Então, assim, você só entender o protocolo do ambiente. Exato. Né? De você se mover de acordo com respeitar, né? Porque, assim, eu acho que o que mais conta é você ter um respeito por onde você está. Eu acho que a religiosidade... Tem muita gente que julga determinadas igrejas. Porque aquela igreja assim é. Mas aquela igreja é assim, mas está aberta 7 dias por semana para receber o... Aquela igreja é assim, mas ela ora e tira... O que antes era um preconceito com o cara que não estava de terno na igreja, hoje é um preconceito com o cara que vai para a igreja de terno. Exato. Então, assim, a não religiosidade, pode. ela muta. Ela como um vírus. Ela simplesmente muta. Mas você já sofreu preconceito, assim, por exemplo, por ter tatuagem? Você já chegou num lugar e foi pregar e a galera falou, você tem que tampar ou não quero... Claro, em inúmeros lugares e respeito aos mais velhos, né? Porque são pessoas que vêm de um tempo em que tatuagem era coisa de bandido. Sim. E de vagabundo. Então, assim... É a mesma história do esporte, né? Às vezes o cara não recebe a palavra que você tem para dar porque ele tá olhando para você distraído com uma coisa que ele abomina. E, cara... Fica só pensando naquilo e no outro. Essa parada da tatuagem é incrível, né, mano? Porque a gente vê que os homens que se importavam muito com a vestimenta, com roupa, com terno, eles foram perdendo espaço para aqueles que foram sendo levantados por Deus, que não estavam nem aí com a aparência, que eram a galera tatuada, E é doutrina, né? Que a pessoa pega um pregador, uma mensagem sua,
ela vai te olhar primeira vez, vai te ver com tatuagem. Mas ao longo da mensagem, ela vai esquecer completamente que é um... Eu acho que isso são coisas que de geração em geração vai mudando. A gente percebe que o cara pode nunca... Cara, nada transforma mais o nosso coração do que amar o nosso filho. É verdade. Então, assim, o cara, às vezes, ele é um cara... Vamos dar um exemplo. Ele é um pastor do terno. E, de repente, o filho dele não usa terno. Mas ele ama o filho dele. E o filho dele faz uma tatuagem que ele odeia. Mas ele ama o filho dele. E o filho dele corta o cabelo de um jeito que ele abomina, mas é o filho dele, ele ama o filho dele. Então ele nunca... Ele pode não concordar com nada daquilo que o filho está fazendo, mas ele ama o filho. Então, de repente, ele vê esse filho ser transformado. E ele conhece o filho. E ele sabe que esse filho agora realmente teve um encontro com Deus. Nossa, então agora, aquele filho que ele ama e ele viu ser transformado por Deus, já não importa mais o cabelo que ele usa, né? Ou a casca dele. Então vem uma nova geração de líderes que passou por esse processo. Então aquilo que antes era uma abominação para uma geração anterior já não é mais para a próxima geração. Porque agora tem filhos de tatuados, filhos de gente assim. Não estou fazendo apologia, eu mesmo não faço mais tatuagem há um século. Eu não faço tatuagem há mais de 10 anos. Eu não faço, não faço a menor ideia. Mas você tem vontade? Não, Deus me mandou parar e eu parei. E por razões pessoais. Assim, eu não prego. Mas a galera fica perguntando pra você, pode fazer tatuagem? Não pode fazer tatuagem? Claro, porque a pergunta que tem do mundo é essa, posso fazer tatuagem? É porque o pessoal tá mais preocupado com o que ainda pode fazer da sua vida velha do que aquilo que tem que fazer que Jesus mandou. É isso. Com a vida nova, né? Exato. Olha o que Deus tem pra você. Eles não querem saber o que Jesus quer que ele faça. Ele quer saber se ele ainda pode fazer o que ele quer. Ninguém quer perguntar, Jesus, o que você quer que eu faça? Exatamente. Eles querem saber qual que é o meu limite? Eu posso ir até aqui? Normalmente eu pergunto pra quem me pergunta. Por que você quer? Responde. E não é com sentido de julgamento, não é pegadinha. Responda essa pergunta. Eu, por exemplo, a minha experiência pessoal, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo. Sério? Olha que legal. Aquele encontro com a voz do Senhor dentro de você. Você fala, foi Deus mesmo. Foi, exato. Porque eu estava no banheiro, olhando no espelho. Tinha horário marcado no estúdio de tatuagem naquela tarde. E eu estava pensando, onde é que eu vou fazer hoje? O que é que eu vou fazer? E, de repente... Cara, simplesmente no meu coração veio um chega. E você falou, opa. Chega. Não foi uma voz, foi dentro do meu coração. Chega. É porque o Espírito Santo, ele fala ali dentro mesmo. E esse chega, ele mudou minha vontade. Esse chega me deu paz. Esse chega tirou minha vontade de fazer e eu não fiz mais. Eu fiz algumas coberturas depois, por necessidade, porque... tinha um menorá no pescoço. Comecei a viajar para fora do Brasil. Imagina eu na periferia da França com menorá no pescoço. Você está pedindo para morrer. Então, assim, Deus não me mandou fazer. Deixa eu ajustar pelo menos alguma coisa então, que eu assim, fiz aqui, eu fiz algumas coberturas depois, mas a vontade passou. Por muito tempo eu entendi, olha, Deus odeia tatuagem porque ele me mandou parar. E eu até cheguei a falar isso em alguns momentos, enquanto ministrava, por causa da minha experiência pessoal. Sim. Com o tempo, eu comecei a perceber outras coisas a respeito disso. Por exemplo, eu não sei o contato que vocês têm, o nível de contato que vocês têm com adolescentes, colégio. Assim, lá no Brasil, pelo jeito, tem muitos amigos que trabalham dentro de colégio. E eles falam, cara, o número de jovens que se cortam é absurdo. Sério? Gente que está em depressão e se corta, fica se cortando, cheio de marca de corte nas pernas, nos braços. E qual é o princípio que os psicólogos falam disso? Esse cara está com uma dor dentro tão forte que ele provoca uma dor do lado de fora para esquecer da dor que ele está dentro. Meu Deus. Quando eu, por exemplo, lesionei meu pé jogando futebol, tive que fazer uma cirurgia, e quando eu estava no processo de fisioterapia, a fisioterapeuta aplicou uma kinesiotape, aquelas fitas que muitos atletas usam, preta, azul, enfim, que bota em cima. E eu falei, uau, que maneiro, vou ter uma fita de atleta. E eu falei, qual é o remédio que tem nessa fita? E a fisioterapeuta falou, não tem remédio algum. Essa fita não tem remédio algum. Eu falei, mas por que põe ela? Ela falou, em primeiro lugar, óbvio, ela dá uma sustentação, uma firmeza maior nessa área lesionada. Você vai se sentir mais firme, você vai ter mais consciência daquele lugar. E outra, o teu corpo ele não consegue dar atenção a duas dores no mesmo lugar. Ele dá a uma ou outra e ele vai na mais superficial. Então eu tenho uma dor interna e aquela fita por fora... Dá uma puxada. Ela faz o meu corpo... Ela distrai o meu corpo da dor que eu tô dentro. Ela me chama a atenção para a dor superficial. É tipo uma manipulação nos próprios cérebros da gente. Exatamente, é um golpe. Você, assim, eu lesionei o joelho agora esse último tempo. Porque não tem remédio, senão era uma ação do remédio. Não tem ação do remédio. Eu lesionei o joelho esses tempos agora, na fisioterapia eu botei a kinesiotape. Meu joelho estava doendo, eu botei, ela para de doer na hora. Porque o corpo dá atenção. Como é o nome dessa fita? Kinesiotape, ela é bem famosa. E assim,
o seu corpo dá atenção à dor mais superficial. Porque, então distrai, você bota aquilo numa área que está dolorida. Você vê muito atleta, baixo, vôlei, tênis, os caras estão tudo jogando cheio de fita. O que é aquilo? É lesão, é dor. Caramba. Mas o cara consegue jogar. Porque é lá de dentro ele não está sentindo forte. a dor dentro. O que acontece? Depois disso, eu comecei a perceber. Foi por isso, então, que Deus me mandou parar de tatuar. Por quê? A época que eu mais me tatuei na vida foi quando eu saí do Raimundos por causa do Senhor. Tipo, cara, você mais se tatuou quando você virou crente? Era uma dor. Sim, eu tava com uma dor de rejeição bizarra que eu tinha que me tatuar o tempo todo para esquecer a dor que eu tava tendo dentro. Olha para você ver que tudo tem um... Cara, você vai perceber louco, assim, hoje, você perguntar por que as pessoas hoje se tatuam tanto? Porque elas não sabem lidar com a dor que elas carregam. Elas não querem só a vaidade, a estética, elas querem parar de sentir a dor que tá dentro. Assim, o momento que Deus cura essa dor, o momento que Deus curou a dor dentro de mim, Ele pode me falar, você não precisa mais. Tá vendo só? Foi liberto, né? Eu fiz uma tatuagem, assim, tipo assim, uma semana antes de eu me converter. E aí eu me converti, eu fiquei revoltada com a tatuagem, porque eu falei assim, eu não quero... Porque, tipo assim, a minha conversão foi tão instantânea que parece que eu recebi um Sei. E eu falei, meu Deus, eu não preciso de dor, eu não preciso de tatuagem. Aí, Rodolfo, o que acontece? Beleza, mano. A gente tá entendendo, né? O pessoal que tá seguindo no canal no YouTube é galera assim, mano, que às vezes não tem conhecimento, só vê os caras que estão cantando na plataforma e tal, mas não sabe daquela história, não sabe do processo, né? Da azeitona ali sendo moída. E você passou por esse processo, a mídia caiu em cima de você, aí de repente eu tava essa semana olhando algumas coisas, né? Pesquisando lá, dando um Google lá no Rodolfo Abrantes. De repente, pá, você cai no Altas Horas, mano. Acho que faz uns 10 anos a primeira vez. Fazem 10 anos. E, mano, aquilo que todo mundo esperava que você fosse falar de algo muito religioso, mano, você deu aquela entrevista assim, meu, certeira, evangelizou como um verdadeiro missionário ali. E você jogou tudo aquilo que você estava carregando de pressão que você recebeu e Jesus trabalhou naquele tempo e você cai ali no Serginho e, cara, você derrama Jesus de uma forma assim animal. Como que foi isso? Porque da mesma forma que você foi massacrado, a própria mídia, né? A mídia não, o Senhor resolveu falar assim, agora eu vou expor tudo que eu estou trabalhando. Eu vejo que é um coração. dom em você, sabe, Rodolfo? Assim, desde a sua conversão e todas as coisas que você vem passando... Sempre quando você vai trazer a palavra, é algo assim, você não joga peso, sabe? Eu vejo que tem muita gente que traz a palavra, mas é um peso que a pessoa joga. Você confronta, mas você sempre mostra o amor. Você, indo no Altas Horas ou qualquer mídia que você participou, você tem testemunhos de pessoas que você ganhou para Jesus levando esse amor, contando o seu testemunho? Cara, eu fui... Ou a galera não, é só pedra mesmo e estão lá até hoje? Não, eu fui porque Deus mandou. Assim, eu me escondo disso. Na real, eu fujo desse ambiente. Você não tem mais essa necessidade de aparecer. Eu fujo porque assim, eu fui tão metralhado. É aquele negócio que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, assim, quando você apanha demais numa rua, você não quer mais passar por ela. Porque você... Entendeu? Você não quer saber se quem te batia tá ali ou não. É a rua, o problema é aquela rua. E assim foi esse ambiente de ser entrevistado. Porque pra mim era interrogatório. Porque eles vinham ali na ferida, né? Eles não queriam assim, vamos ouvir. E ali no Serginho foi a primeira, depois de um tempo foi a primeira vez? Foi, e eu não sabia como responder a princípio, né? Eu tava sempre me defendendo, e sendo bobo, e sendo religioso. Então assim, eu falei, cara, não quero mais mexer com isso, cara. Fui nos programas de rádio que me metralharam e eu falei, me deu pesadelo por muito tempo, sabe? Então assim, eu falei, cara, não quero mais mexer com isso. Mas quando veio o convite do Serginho, eu senti paz. Simples assim. E o Serginho sempre foi um cara muito legal. Desde a época dos outros programas dele e outras emissoras, ele sempre foi muito respeitoso, um cara muito legal. E eu falei, cara, no do Serginho eu vou. E senti muita paz, pedi para muita gente me ajudar em intercessão. E teve um bom êxito. Assim, eu falei, ufa, foi Deus. Porque você estava começando um posicionamento bem diferente ali, né? Mas é aquele negócio, se é o que você vive, você não tem que se preocupar. É isso. Simplesmente não tem que se preocupar. Passei muito tempo sem ir a programa algum, até que no ano passado o Danilo Gentili, que já estava me procurando, já tinha uns 3 anos, ele, cara, eu entendi, é o tempo, agora dá. E o Danilo foi ainda mais legal do que o Serginho. O Danilo foi um pastor de jovens me entrevistando. Ele, tipo legal. Assim, cara, a entrevista no Danilo... Ele é cristão, não é? Sim. E a entrevista com o Danilo foi tipo assim, o êxito foi
bizarramente ainda maior do que eu acho que é um dos vídeos dele que no YouTube que é os mais visualizados é a sua entrevista. Foi bizarro, muita gente assistiu. E assim, se a do Serginho teve bom êxito, 10 anos depois, cara, você mais maduro, você mais consciente. A parada é que quanto mais você conhece o Senhor, mais simples ele se torna para você. Aquilo que antes era meio enigmático, agora ele foi decifrado. Sim. Aquilo que antes você via meio nublado, agora está mais claro. Sabe? Você consegue enxergar melhor. Você, e quando você consegue enxergar melhor um ser tão complexo como o Senhor, você consegue falar dele mais fácil. Então, assim, teve um bom êxito. Não significa que agora eu vou ficar indo a todo o programa. Eu preciso sentir paz a respeito de ir. Eu entendo que, assim, o bom êxito de uma ida a um programa desse vai chamar outros programas, mas nem todos estão bem intencionados e outras pessoas mal intencionadas vão se armar melhor. Demais. Então, assim, aquele negócio de você... É uma estratégia, parece que para derrubar. Fala, vamos lá, a gente vai cavucar. Claro, a mídia vive disso. Então, eles querem polêmicas, né? Exatamente. Então, assim, é entender que tem tempo para tudo, né? Tem tempo para ir, tem tempo para não ir. Há tempo para todas as coisas, né? Como diz a palavra. E isso é uma oportunidade, gente. Você que está ouvindo esse podcast aqui, ou está assistindo, é um tempo que o Senhor preparou, porque de tempos em tempos, igual você ia na praia um ano, o Senhor te prepara de tempos em tempos para falar um pouco mais da sua vida, para falar o que você está vivendo. Isso é maravilhoso, porque você tem se tornado uma referência. Do mesmo jeito que você foi um dia de referência na música, hoje você é uma referência para muitos homens e mulheres jovens daquela época, jovens e crianças. Né? Eu estava comentando com você que o meu filhinho pequeno sempre cantou a sua música. E como é isso? Você tem outras crianças que... Você recebe testemunhos de crianças que gostam da sua música, porque a sua música, ela não é uma música assim que é repetitiva e você fica lá repetindo e vira aquela coisa na sua cabeça. Ela é como se fosse uma oração, uma história ali. Como é a sua relação com as crianças, Rodolfo? Assim? Cara, eu acho bizarro. Eu não tenho explicação para isso. Eu não sou jovem. Porque você é mais reservado. Se você fosse muito brincalhão, muito assim, podia ter uma explicação, mas você tá ali. Os jovens, eles se ouvem. Então, assim, uma criança me ouvindo, eu tô com quase 50 anos na cara. Tipo, por que esses caras me ouvem? A minha música, ela fala de Deus, mas ela não é num formato que funciona em momento de culto. Ela não é congregacional. Não é muito tocada, ela né? Tem as letras são compridas, eu não gosto de letra explicada, eu gosto de letra que te faça pensar. E em momento de culto não é hora de você ficar pensando se a letra é bíblica ou não. É hora de você, cantar, tu és santo, poderoso, grande é o Senhor. É uma celebração. Exatamente. É assim, não é hora de você fazer o cara pensar, analisar a letra para ver se ele canta. Isso é pro secreto, né? Isso é pro secreto. Ou seja, minha música é mais devocional. É uma música que você... Para mim, eu creio que a música ela carrega o ambiente onde ela foi feita. Mesmo são feitas dentro da minha casa, no meu ambiente. Você vai ouvir dentro do carro, no seu dia a dia, porque eu sou um evangelista do dia a dia. E assim, eu não digo evangelista do dia a dia com aquele cara que sai falando de Jesus para todo mundo. Realmente eu não sou assim. Mas a minha vida é evangelística. Que o meu nome lembre as pessoas de que o cara teve um encontro com Cristo. E tipo assim, não interessa o que eu faça, interessa o que eu sou. Eu sou um evangelista. Eu posso estar fazendo outras coisas no corpo de Cristo. Tem a minha esfera de atuação dentro da igreja e a minha esfera de atuação fora da igreja. Eu não vou só operar dentro da igreja e não vou só operar fora. Eu sou igreja e eu opero dentro e fora. Isso, eu sou a igreja. Essa é a... Então, assim, dentro da igreja, hoje eu me vejo mais indo para lá do ensino. Eu amo o ensino. Eu amo ouvir mestres. Tipo mestre. Eu amo aprender. E, cara, normalmente quando você ama aprender, você ama contar o que você aprendeu e aí você aprende ensinar. De novo, né? E, cara, quanto mais você dá, mais você recebe. Então você começa a aprender daqueles que já aprenderam antes de você e você também aprende direto do Senhor. E isso é fantástico. Nossa, quando você começa... Isso eu aprendi com o pastor Gesiel Gomes. Tem duas formas de você aprender. É sinistro. Ele falou, uma é você cavando os tesouros que já foram liberados, a outra é você comendo direto do céu aquilo que Deus está te liberando na hora. Eu me lembro dele me falando isso, cara. E ele é impressionante, né? Ele foi pregar na igreja. Não, espera você. Tá bom, vai. O Gesiel pregou lá na igreja, cara, demais. E você falou assim, que você escuta algumas pessoas. É importante, né? Que tem muita gente falando muita coisa hoje na internet. Quem você, assim, indicaria, assim, cara, escuta esse cara que ele tem, sabe, base. Quem que você gosta de ouvir? Às vezes você está escutando uma galera e não agrega. Cara, assim, eu gosto muito de ouvir o Bill Johnson e o Chris Volaton da Bethel.
Assim, ninguém precisa concordar 100% com todo mundo. Eu e minha esposa, nem entre a gente concorda 100% com o outro. Então, tipo assim, você acabou de ver agora, eu me lembrei lá de casa, é assim mesmo. É o tempo todo um interrompendo o outro. Todas as nossas lives que a gente tá fazendo junto é assim o tempo todo. E é de boa com isso. Eu gosto muito daqueles dois caras, eles são anciãos, eu gosto de ancião. Eu gosto de ouvir ancião. Eu gosto do pastor José Gonçalves, aquela mensagem simples e super... Cara, um cara que está aí há tanto tempo. Eu gosto demais do meu pastor Luiz Hermínio. Eu amo também, o Luiz Hermínio. gosto muito. Luiz Hermínio, na Mevan, né, Rodolfo? O pastor Juscelio Souza, que é um dos outros pastores lá do Mevan, na área de família, para mim, cara, não tem igual. E em outras áreas também, ele para mim é um bicho que... A Bíblia dele parece que vem com caption, sabe? Tipo assim, como que é o nome dele? Vamos seguir. Juscelio Souza. E tem muita gente boa para se ouvir. Tem demais. Sabe, o jovem brasileiro, cara, eu não sei o mundial, mas eu sei que o jovem brasileiro, com tanto de bons mestres que a gente tem Luciano Subirá, cara. Nossa, eu amo. Que é um isso. jovem mestre, porque você vê para a idade do Luciano, ele não tem nem e o tanto que ele carrega, ele é um jovem mestre, ele é um presente para a igreja brasileira. Sim. Então, assim, você começa a perceber que antes o jovem... ele estava sendo atraído para a igreja pela música. E agora ele está sendo atraído para a igreja pela palavra. É verdade. Então, naturalmente, esse cara, ele começa a olhar para pregadores e ele fala, cara, um dia eu quero ser que nem esse cara. Então, esse cara entende que existe um caminho. Vá ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Vá orar, vá ler livros, confere. Conferências são isso, confere. A gente vai trazer uma coisa na mesa e todo mundo vai conferir se é isso daqui mesmo. E hoje eu vejo que acontece muito. Eu tenho muito isso também, sabe? Tudo eu tenho que saber onde está na Bíblia. Ontem o Rafael mandou um artigo e falei, mas a Bíblia eu não vi muito qual que é. Ele é crente. Porque a gente tem que entender a essência daquilo. Exato. E tem muito pregador hoje que quase nem prega a Bíblia. Ele começa a contar tanto caso. Então é muito importante que a gente leia a Bíblia e que a gente entenda. Porque quando alguém falar alguma coisa, você vai saber se é verdade ou não. Aquele negócio, a Bíblia vai ser a base para tudo, né? É a base da nossa oração, a base da nossa música, a base das nossas experiências. Como que você compõe as músicas, assim, Rodolfo? O Senhor vai lá e te dá tudo, ou você tá lendo e você vai... Não tem fórmula, não. Assim, a inspiração vem. E eu entendo que a música ela já existe, você só ainda não ouviu ela. Você faz só o download dela, então. Eu entendo assim, ó, que se eu pegar uma frase dela e ela der aquela arrepiada... Já era. Eu falo, opa, ela tem começo e ela tem fim. Eu peguei um pedaço só. Então, dali ela se desenrola para frente e para trás. E aí eu respeito a forma como ela vem, eu respeito... E surfando assim, já vem alguma... Em qualquer ambiente, cara. Surfando, correndo, eu amo... Quando eu tô correndo, quando eu tô em ambiente sozinho, em contato com a natureza, é no banho. No banho, meu Deus do céu. Deus fala muito banho comigo no banho. Música, pregação demais, cara. Banho, direção, aí ideia. Tem que sair correndo pra... Tem que pegar um negócio que não mora hora pra poder Quando eu tô só. É o secreto, e você nunca mais quis banda? Nunca falou mais? Falou só, eu vou fazer uma banda gospel. Eu amo música, mas eu não ouço música. Não ouço nada. Não ouço absolutamente nada. Eu não ouço. Eu não ouço. Eu tenho uma amiga que prega também, ela falou, não ouço pregação. Eu só leio a Bíblia e falo amo e a com música Deus. Tocada na minha frente. Eu amo aquilo que está acontecendo na minha frente. Se eu estiver no restaurante, tiver alguém tocando, eu vou ficar... No culto é a mesma coisa. Eu gosto de ver a música tocada na minha frente, mas eu não tenho paciência, eu gosto de silêncio. Então, assim, é o papel em branco, entendeu? Eu não quero que você fique me dando desenho em cima de desenho. Sim. Eu quero o meu papel em branco e ver ele. Nossa, e aí Deus gosta, viu? Porque Deus ministra, vai seu gosto tempo de silêncio, lá. Eu amo silêncio. Então, assim, quando eu tô só, ou surfando, ou correndo, ou tomando banho, ou qualquer coisa que eu esteja só, é um ambiente onde vem muita ideia, vem muita inspiração. E se eu estiver conectado com você, eu preciso crer que está vindo dele, né? E a sua última música que Deus trouxe, como que chama? De Malas Prontas. Vamos colocar aí, então, dá pra colocar? Olha só que loucura. Acabaram de entrar na televisão e colocar um Apple Play ali. Aí sério? eu tive que desconectar, mas mesmo assim eu vou colocar aqui, que para quem tá, infelizmente para quem tá no Spotify não vai conseguir ver, mas a gente vai entrar aqui dentro do YouTube, do canal do Rodolfo. E a música de Malas Prontas, né, Rodolfo? Essa última que saiu, cara, tá aqui, ó. A gente não vai ver, mas você tá no cantinho ali. E tá aparecendo aqui o YouTube e a música. E essa música Deus te deu aonde? Essa última? Você lembra? Eu tava em casa no segundo lockdown que a gente teve lá.
Eu chamei o Gabriel Reiner, que é o cara que produz minhas músicas já há um bom tempo. O estúdio dele estava fechado, né, por causa do lockdown. Falei, cara, vem aqui em casa, vamos gravar aqui umas coisas antigas em acústico. Enquanto estava passando o som, surgiu um riff. Eu achei legal, grava isso aqui, peraí. Gravei aquele riff parecia uma música outra. Aí... O que é um riff? Porque a pessoa que não entende nada de música. É um teminha na guitarra. Ali. Tá. E aí, aquelas notas eu achei legal, mas era muito parecido com outra coisa, eu esqueci aquilo, mas porque eu fiquei mexendo naquilo, surgiu uma outra, que surgiu uma melodia, que daqui a pouco surge a ideia, e daqui a pouco a música... Tem algum problema colocar? Acho que não tem, né? Não, nenhum. Depois eu coloco... É melhor não, porque senão você pode tirar. Tem alguma coisa de YouTube, existe então essas tira, coisas. Lê, tira. Não, a música pode, eu creio eu vou deixar bem... porque, pô, a gente tá conversando, não tem problema não. E a gente põe lá na descrição. Tem umas coisas de copyright, eu não entendo esse direito, mas eu já vi gente ter problema com isso. Não, mas aí eles podem tirar às vezes do canal. Não vai tirar, não. Só vou deixar um pouquinho só. É só uma peguinha. Aí, ó. Que pegada, mano. É levinho. De malas prontas, mano. Top demais. Galera, segue lá, ó. De malas prontas. Entra lá, deixa o seu like nessa nova música. E, cara, eu sou, assim, meio suspeito pra falar, porque desde as primeiras músicas lá eu já curto demais. E, pô, a gente ia pra praia, já colocava Rodox, aí já ia, desde aquela época já ia curtindo. E a gente tem um amigo, mano, que ele é Rodolfo, assim, na veia. O Miguel, né, Lu? Cara, o Miguel mandou mensagem, falou assim, pô, vocês vão gravar com ele? Eu falei assim, mano, a gente vai gravar. Ele, cara, demais, que legal. É uma música, assim, sabe? Eu amo estar no secreto. Eu também sou essa do silêncio. Eu amo ficar sozinha. Levo meu filho pra escola, ligo música e fico lá. E, assim, a presença de Deus, eu vejo que muitas pessoas, Rodolfo, têm dificuldade de ir pro secreto. Eu vejo que, assim, a pessoa vai na igreja 7 dias por semana, até a conferência, mas você pede pra ela ficar 10 minutos. O que você acha que é o desafio da pessoa? O que você falaria para esses jovens que não têm paciência de ficar quieto, de ficar... Porque é tanta tecnologia, é tanto barulho... E as pessoas não entendem a necessidade de criar um relacionamento com Deus na presença. O que você cara, chamado... Muitos jovens perguntam qual é o meu chamado. Chamado é vem. Né? Chamado não é vai, chamado é vem. Deus nos chama para Ele. Né? Dele, Ele nos envia para qualquer lugar. Deus ele não pega um cara dali e manda para outro canto. Ele pega um cara, chama para Ele, dele, Deus sopra. Então, eu creio que esse é o ambiente, como... Como é que eu posso mostrar isso? Não é mais como se você fosse um policial fazendo ronda pela cidade o tempo inteiro. É como se você fosse um bombeiro dentro do quartel, pronto, só esperando o sinal tocar. Nossa, que... tipo assim... Como é que fala? Analogia? É tipo assim, de você estar pronto. De você tá pronto, vestido, de malas prontas, né? Você tá pronto, treinado, atento, alerta, tocou o alarme, você sabe para onde ir, sabe o que fazer. E assim vai ser, né, quando Jesus voltar. Você tem que estar pronto, com a mala pronta, com tudo pronto. Isso me dá paz. Assim, ó, já aparece um boleto no meu e-mail, eu tenho que pagar esse cara, porque eu não aguento ficar olhando para ele ali. Tipo, sabe, tirar cara, e resolver. Fazer o que tem que ser feito hoje. Sabe, não deixar acumular coisa, porque nada disso te esquece. Você pode esquecer das coisas que tem que fazer, mas nada disso te esquece. Então, first thing first. Sabe, tipo assim, aquele negócio de você tratar o que é prioridade em primeiro lugar não, deixa a galera assistir depois, não deixa aí não, senão a galera vai querer só ficar aqui. Não, galera, tem que correr lá, já vai. Não, essa música é demais. Assim, o louvor em si hoje, né, o gospel, né, que muitas vezes não gosta nem de falar, né, Rodolfo? O gospel, assim, ficou uma coisa muito... Ctrl+C, Ctrl+V e põe aquela... Ou se não, Translation. Google Translation, aí pega daqui e leva pra lá e aí não estourou lá, porque a música já existia, né? E eu vejo que muitas vezes a pessoa não tem, às vezes até o secreto, voltando à pergunta do secreto. Porque no secreto acontece... É que a gente tá num tempo de resultado, né, cara? Um tempo de que as pessoas, muitos querem fazer sucesso. Então você vai atrás daquilo que já funcionou. Né? Porque já tá pronto, né, você ser pioneiro em alguma coisa... Você vai errar. Você vai quebrar. E vai te exigir muito mais, né? E se você for alguém que profeticamente traz algo que as pessoas não conhecem, talvez isso não tenha êxito na hora. Talvez você demore anos para colher os frutos daquilo que realmente... Talvez você traga uma coisa que não é para esse tempo, para frente.
mas ela já precisa estar aqui. Mas tem que estar plantando, adubando. Exatamente, né? Aquele Daniel que está esquecido lá na Babilônia, mas ainda funciona. Sabe? Tipo assim, ele consegue ler o que está escrito na parede. Sabe? É você ter paciência e entender que o sucesso não é de acordo com o mundo. É o que Deus diz. Sucesso é ele virar para Isaías e falar, vai, prega para esse povo não entender. Nossa. Para eles ouvirem e não entenderem nada, para eles verem e não enxergarem nada, para eles não se converterem. E o que era sucesso para esse pregador? Era ser um péssimo pregador. Sabe? Tipo assim, sucesso para Deus é você fazer o que Ele quer que você faça. A obediência. Isso não tem a ver com o teu resultado. Né? Aqueles profetas que estão pregando uma mensagem que demora 20 anos para se cumprir. E quando cumpre, o pessoal está tão distraído com o seu desespero que nem reconhece que o profeta esteve no meio deles. Enfim. É isso mesmo. Então agora me ouve. Aí a galera continua não ouvindo. Aí depois, enfim, é um ambiente solitário, mas ao mesmo tempo, na solitude você está só com o Senhor. E você está com Ele, você nunca está só. Então, assim, é solidão por um lado e a melhor companhia pelo outro. A pandemia fez muitas pessoas entenderem, né, o que é a solitude também. Porque veio a solidão, veio depressão, veio, né, muitas coisas. Eu falo assim, eu passei pela pandemia, eu não sofri tanto, porque era tão natural ficar em casa sozinho. Eu amo. Entendeu? Aí veio a pandemia, eu falei, beleza, vou continuar. Eu descobri que meu estilo de vida se chama quarentena. Distanciamento social que eu mais gosto. Nossa, fica lá na sua paz, ninguém vai na sua casa, você não vai ter que ir em lugar nenhum. Perfeito. Gente, eu amo também ficar em casa. E ao mesmo tempo, assim, distanciamento social do que está fora, né? Exato. Porque é obrigação de convívio social com quem está dentro. E aí que veio um monte de problema, né? Porque as pessoas não sabiam conviver com a esposa, com os filhos, com a sua casa. E separar, tal. Tá entrando no Insta dele pra ver se tem alguma foto aí pra gente comentar? Tô aqui, a galera, a gente vai entrar no Instagram do Rodolfo. Cara, o papo tá bom demais, já passou muito tempo. Deixa eu ver aqui, tá quase já na hora da gente... Cara, sim, ó, se vocês quiserem acompanhar lá, o Rodolfo Abrantes posta coisas que você talvez... Ele posta pouco, vamos ser sinceros, né, Rodolfo? Eu gosto de surf, olha lá. Me mostrando. É a chegada do Hawaii, né, Rodolfo? Fala aí. A gente pensa assim que o cara é o campeão de surf e tal, a gente entra no Instagram dele. Deixa me mostrar. Cara, essa foto é quadro na certa, né, irmão? Esse é o Diamond Head. Caraca, olha essa foto. Que legal. O vulcão que tem lá em Honolulu. Ele é nativo, mas ele tá ali lindão. E tem seu filho aí? Não, meu filho não gosta de rede social, ele não gosta de se expor, ele gosta de ficar na dele. Quem será que ele puxou, né? Ele é a minha lata, mas ele não gosta de, não gosta de rede social. Ele não gosta de ficar. Mas que legal. Ele não tem rede social, ele não gosta. Não tem? Não gosta. Caramba, que legal. Eu respeito. Onde demais. Rodolfo, cara, estamos aí para 1h20, brigadão. Nossa, a vontade da gente é ficar aqui, assim, que papo tem, mas a gente sabe que o Rodolfo está com a agenda lotada aqui e a gente está super feliz pelo privilégio de você ter vindo aqui, contar um pouco aí da sua história e trazer uma mensagem aí para esse tempo. E para encerrar, Rodolfo, a gente queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem, né, para quem está te ouvindo, para quem está assistindo, do que Deus queimar aí no seu coração agora. O que esse povo... Tem algo aí dentro que eu sei que é para esse povo que está ouvindo aqui. Eu queria que você deixasse essa mensagem para encerrar. Cara, pessoal, em primeiro lugar, que Deus abençoe vocês. E assim, muitas pessoas estão ouvindo o Senhor, a igreja está ouvindo o Senhor, mas tem algo que o Senhor quer falar para você. E o que Ele vai falar para você, talvez Ele não tenha dito para ninguém. Então você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, porque o momento que você aprende a ouvir a voz de Deus, você encontra seu destino, seu propósito. Ele pavimenta o seu caminho. Então, a minha oração é para que você, como diz aquela música, né? Dá-me ouvidos para ouvir, dá-me olhos para ver, um coração para sentir o teu espírito que me chama. Que você que você desenvolva o teu relacionamento pessoal com o Senhor, porque Ele é insubstituível. É muito importante você ouvir o que Deus está falando com o corpo dele, ouvir o que Ele está falando através dos seus profetas, o que Ele está falando para outros irmãos como você. Mas existe algo que é seu, que é pessoal. Existem direções que, cara, você não vai encontrar na Bíblia, você não vai encontrar na boca dos outros. Deus vai ter que falar ao seu coração e vai testificar através daquilo que você ouve do lado de fora. Então, nada como o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Que você desenvolva ele e que isso te faça crescer muito. Amém?
Amém. Caramba, olha show só, de bola, gente, galera. que privilégio você tá recebendo uma ministração, ó, só pra você, hein? Porque na mídia, assim, é só pra você. Rodolfo, muito obrigada, viu, pelo carinho, pela disponibilidade, porque eu sei que tá apertada a agenda, por abrir seu coração e contar aí desde sempre. Foi um privilégio pra gente. Lê, Muito tem alguma bom. mensagem? É isso aí, galera. Obrigado por vocês terem acompanhado esse bate-papo. Tenho certeza que... Ah, deixa eu só falar uma coisa. Momento jabá. Esqueci. Revista Orlando Gospel. Galera, esse mês, a nossa capa... Quando sair esse podcast, já vai ter saído a revista. Então, vai lá na revista Orlando Gospel, que a nossa capa é o Rodolfo Abrantes. A gente também contou várias coisas. Coisas que ele não falou aqui, coisas que talvez falou, você vai ler, vai ver fotos, vai ver várias coisas legais. Então, entra lá, revista Orlando Gospel, e acessa a edição do mês de setembro. Não, do mês de agosto, perdão. É isso aí, galera. Deus abençoe, fique com Deus. E não se esqueça nunca que, de uma certa forma, Jesus preparou tudo isso e você escutou isso. Não deixa isso passar, não deixa isso passar despercebido. Compartilha com a galera. Vai pra cima, você com certeza é um escolhido de Deus para fazer diferença no Brasil, nos Estados Unidos, no surf, no skate, na música, na política. Você é um escolhido do Senhor e faça diferença, beleza? Deus abençoe, tamo junto, é nóis. Glória a Deus, Deus abençoe. Obrigado, galera, até o próximo.